receber a gente aqui para essa conversa. Obrigado. Jarbas, para a gente contextualizar aqui tudo, queria justamente começar perguntando para você um pouquinho dessa... onde é que foi na tua história que você se encontrou com o teatro musical? Assim, como é que foi esse caminho até? Olha, desde o comecinho assim, do meu grupo amador, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a gente já fazia um teatro de revista. A gente era um grupo Era um grupo de teatro de revista mesmo. A gente pesquisava teatro de revista, essa linguagem. Então, o musical sempre esteve presente assim, no meu teatro de alguma maneira, desde o comecinho. Paralelo ao teatro, eu sempre dançava também, fazia minhas aulas de dança, dançava no grupo da cidade, num grupo que tinha lá em Novo Hamburgo. E tinha minha banda de rock, então eu sempre cantei na igreja. Então eu sempre, na verdade, os três elementos assim sempre estiveram presentes na minha vida. Mas eu vim fazer teatro musical mesmo, nesses moldes mais americanos, digamos assim, aqui em São Paulo. Logo que eu cheguei em 94, e logo que eu cheguei comecei a fazer teatro infantil. Fiquei 5 anos fazendo teatro infantil e sempre musicais. Então eu já era meio conhecido, o Jarbas é ator, mas ele dança também, ele também canta. Então já era o meu diferencial como ator, assim, para eu conseguir meus trabalhos. E aí me fala uma coisa, nesse universo de teatro musical, já falei desse momento aí do início dos anos 2000, quando começaram os grandes musicais, como que você vê assim, a gente veio num momento tão delicado em que a gente hoje, para fazer crítica à Lei Rouanet, acaba atacando as grandes estruturas, ao atacar as grandes estruturas, ataca-se os grandes musicais, mas assim, acho que é muito interessante a gente também conseguir traduzir para quem assiste, né? Que contribuição é essa que essas grandes estruturas trouxeram, no teu ponto de vista, para o campo do teatro brasileiro? Que eu acho que há um encontro aí que eu acho que é bem... Essas grandes estruturas, você fala das empresas ou das instituições da lei? Principalmente as grandes produções, as grandes né, que se adequaram aos projetos de lei, né, que se viabilizaram com os projetos de lei. Eu acho que as grandes produções foram essenciais para a gente aprender a fazer, porque éramos aí um bando de loucos, né, que tentávamos fazer ali no grito e na raça, sem saber fazer direito. E eu acho que quando veio o Rent para cá, que veio uma direção de fora, que veio um cenário de fora, um método de se fazer, né? Veio uma Bíblia, uma coisa que a gente nunca tinha ouvido falar, a Bíblia até então era só... mas de um espetáculo que já tinha sido montado e que isso virou repertório que era montado no mundo inteiro. Então, a hora que isso chegou no Brasil, ficou todo mundo apavorado. Como assim? Eu tenho que dar essa nota olhando para aquela luz, olhando nessa direção, nesse momento. E a minha criação de ator. Então, também teve essa resistência por parte da gente, né? Atores, criadores, até então ali, que somos... Como é que eu me aproprio dessa marca? Por que eu tenho que dar essa nota subindo minha cabeça em direção porque vai acender uma luz aqui? Coisa esquisita isso, né? Essa maneira de dirigir. Então, a gente foi um pouco cobaia também nisso. E aí aprendemos também, no meio desse caminho, a nos apropriar dessas marcas e tornar isso da gente, e tornar isso orgânico, né, no nosso corpo, na nossa voz. Mas eu acho que foi essencial para a gente aprender a fazer. Se hoje a gente está aí dando nossos primeiros passos no teatro musical brasileiro, digamos assim, com a nossa dramaturgia, acho que foi graças a essas grandes produções que vieram, graças à lei de incentivo, graças às empresas que apoiaram também essas produções e tiveram seu retorno de mídia e de associar o nome a grandes artistas e a grandes marcas, né? Tudo é um círculo, né? Ninguém ganha sozinho. O governo ganha, a sociedade ganha, o teatro ganha, os artistas ganham, todo mundo ganha. Isso é muito importante você falar. É verdade. E a prova é essa, temos uma indústria de teatro hoje em dia, de teatro musical, né? E uma aproximação, né, também do público, no sentido de uma reaproximação desse público do teatro. Não, o maior público do teatro nacional, hoje em dia, é o do teatro musical. Isso não tem dúvida. Né? O Fantasma da Ópera está lotando há quase 2 anos, o teatro abriu com 1.500 lugares, sei lá quantos lugares que tem lá. O Teatro Abril não, chama Teatro Renault. Teatro Renault, a gente vive chamando ele de Abril aqui fora. Eu sou velho, eu sou do tempo que aquilo era o Paramount. Mas enfim, eu acho que é total importância, se não fosse essa aposta da CIA do Brasil na época, do Fernando Altério e toda essa gente, da Cláudia Raia, né, que fez todos os Raias nos anos 90 lá, e continuou lutando, e ela foi uma guerreira, porque ela lutou pelo teatro musical.
ela, quando a gente não tinha esses teatros, esses espetáculos que vinham de fora, e ela fazia os Não Fuja da Raia, Nas Raias da Loucura, esses espetáculos todos, ela já colocava ali no meio um quadro de um teatro musical, ela trazia lá uma coisa do, né, um Anything Goes, trazia um número de sapateado do Crazy For You, ela ia botando, ela já ia introduzindo ali para ir testando essa coisa com o público, e ela viu que dava muito certo. Uhum. E quando surge aí o Jarbas, além do ator que dirige, que pensa produção, que apresenta, esses outros... Isso foi surgindo. Pessoas aí. Isso foi surgindo com a necessidade. Você sabe que eu nunca pensei em ser diretor, na verdade. Eu fui diretor por pura necessidade, porque quando eu cheguei em São Paulo, lá no Sul, eu nunca tinha dirigido nada. Quando eu cheguei em São Paulo, nos meus estudos, eu acabei fazendo parte de uma companhia de dança flamenca durante muitos anos, que é a companhia da Jussara Correia. Uhum. E lá a gente fazia espetáculos de flamenco teatralizados. Então, a Jussara escrevia muito bem, escrevia as histórias, os roteiros. E eu era o único ator que dançava na companhia. Então ela olhou para mim e falou: você vai dirigir, porque só você tem algum conhecimento para nos dirigir, para montar esse espetáculo, para dizer quando a gente sai, para onde a gente entra, o que faz, o que não faz, por que faz. E aí ali foi um pouco meu laboratório também. Naqueles 10 anos que eu fiquei ali, eu dirigi muita coisa dentro da companhia de Jussara Correia. E ali foi um laboratório para mim, ali eu peguei um gosto, puxa, que legal, né, de pegar um texto, e aí eu comecei a imaginar aquele texto e transformar aquilo em realidade, né, transformar aquilo num espetáculo, né, num cenário, num figurino, numa luz, num ambiente, numa situação. E acho que isso talvez também deva ser uma contribuição enorme para o próprio ator, né? Porque você claro, porque eu sempre dirigi pelo viés do ator. Uhum. Então eu acho que o meu grande trunfo é dirigir o ator. Talvez eu nunca venha a ser um grande encenador, um cara que pensa numa linguagem, alguma coisa assim, mas dirigir ator eu sei. Uhum. E aí eu ganho nisso também. Então, aliás, tudo que eu faço é pelo olhar do ator, tanto cantar como dançar, quanto dirigir, quanto produzir também. E aí a produção também veio dessa necessidade chegou um dia que eu não queria mais olhar para a luz e dar aquela nota como estava escrito na Bíblia, entendeu? Chegou um dia que você fala: não quero mais, chega, já brinquei disso, quero brincar de outra coisa. E aí eu fui produzir um espetáculo, eu lembro que foi na época do Miss Saigon, que eu cheguei a passar no teste para fazer o Miss Saigon e não quis fazer. E aí todo mundo: meu Deus, é possível! Como você não vai fazer isso? Não quero mais, vai dar 2 meses, eu vou estar infeliz, eu não vou querer mais estar aqui. E aí eu procurei uma amiga minha que dirigia um teatro, que dirige até outro, que é a Maximiliana Reis, minha irmã do coração, grande amiga, e propus a gente montar um espetáculo só nós dois, para a gente produzir e dirigir. A gente chamou o Rubem Evaldo Filho, que é muito meu amigo, e para nos dirigir o texto do Miguel Falabella, que é O Querido Mundo. Isso foi em 2006, foi minha primeira produção. Uhum. E deu tão certo, porque era uma equipe muito pequena, muito enxuta, nós viajávamos em 4 pessoas, eu e ela. Então eu dirigia a Kombi do cenário, ela dirigia o carro com ela e os 2 técnicos, enquanto ela ia para a bilheteria ver a divulgação e tudo que estava acontecendo, eu ia montar a luz no palco e montar o cenário com o técnico que acompanhava a gente. E foram 3 anos quase assim. A gente viajou o Brasil inteiro. E eu ganhei dinheiro e fui muito feliz e foi uma experiência incrível. Eu disse: caramba. E uma aproximação com o Brasil, né? Com o Brasil inteiro. Mas aí vem um clique: eu posso escolher o texto que eu quero dizer. Eu posso escolher o que eu quero falar, sobre o que eu quero falar, que tipo de teatro eu quero fazer. Então me abriu um mundo ali também. Né? Por uma necessidade também, eu acho que tudo um pouco por uma necessidade, sabe? Eu já não estava mais feliz naquele lugar que eu estava lá, naquele momento. E aí eu fui procurar outras coisas, e aí o desejo vai te movendo, né? Sempre. E agora você está apresentando esse projeto do programa, né, do Cultura Musical. Da TV Cultura. E fala assim, sobre também o seu ponto de vista, a importância de um projeto como esse, nesse momento em que a gente vive. Pois foi uma grande coincidência esse programa estar acontecendo nesse momento. Eu acho que esse programa é de suma importância por vários aspectos. Assim. Pela minha experiência pessoal, eu tenho dado workshops e oficinas de teatro musical no Brasil inteiro. Então eu já fui dar aula em Recife, eu chego lá em Recife, tem uma garotada que sabe todos os musicais, que sabe todas as músicas, que sabe quem são os atores musicais, que eu nem sei.
quem são os atores que estão na Broadway hoje em dia, então que são apaixonados. Em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, no Ceará, em Fortaleza. Então existe um interesse no Brasil inteiro de teatro musical. Em Belém tem um núcleo fazendo teatro musical. Que legal. Belém do Pará. E aí vem esse programa que dá chance para esses jovens do Brasil inteiro virem mostrar seu talento. Até me arrepio, porque eu acho tão bacana, acho tão lindo esse programa. Não porque eu acho que é importante. A Cláudia, quando vê o programa, ela chora assim, meu Deus do céu, eu vivi para ver isso, sabe? Ver um menino de 21 anos de Petrolina, no interior do Pernambuco, e tá na final do programa, sabe? É muito, muito bacana, é muito louco isso. Se você for pensar 20 anos atrás, é impossível isso acontecer. Então eu acho que aproxima o público, acho que democratiza o teatro musical, mostra para o Brasil inteiro, porque a TV Cultura chega no Brasil inteiro. É um reality show onde não tem... onde o que importa é o talento das pessoas, né? Não interessa tanto, claro que interessa porque é um reality, interessa a história da pessoa, isso também é mostrado muito rapidamente no programa, de onde veio, como é que é. E eu gosto de frisar isso, sempre que eu vejo alguma coisa muito diferente, assim, como esse menino de Petrolino Davidson, assim, como é que você aprendeu? De onde surgiu o seu interesse para fazer teatro musical? Como se formou, né? Dentro como se formou, aí chega e faz uma cena que você assim, meu Deus, tá pronto para estrear, sabe? Assim, é muito louco. Então já tem essa importância para democratizar o teatro musical, né, para mostrar para o Brasil inteiro que ele existe, que ele é forte, que as pessoas têm o desejo de fazer e de consumir o teatro musical. Aí vem esse momento político e o momento atual do Brasil em que a gente não sabe o que vai acontecer, né, até agora. Existem muitas especulações quanto ao teto da lei, se vai ter lei, se vai ser distribuído para o Brasil inteiro, enfim. As coisas estão bem paradas esse ano. Até agora não aconteceu nenhuma reunião ainda no Ministério, que não existe mais no Ministério, na Secretaria, digamos assim, sei lá como é que chama agora. O Ministério da Cidadania, né? É uma pasta do Ministério da Cidadania. Isso. Então não aconteceu nenhuma reunião ainda para aprovar os projetos esse ano, nós já estamos em maio, então a gente já está com o ano perdido, porque agora vai ser aprovado alguma coisa e aí vai começar a captar, quer dizer, esse ano morreu, já. Para estrear alguma coisa grande assim. E aí vem esse programa nesse momento político que mostra, olha aqui, senhores governantes, existe gente que quer fazer, existe gente que consome, é uma indústria importante, é uma indústria que movimenta a economia para caramba. Você pensar tem todos os estudos já da Fundação Getúlio Vargas, direto de tudo. Diretamente, né, nas Pelo amor de Deus. Olha, o Chaplin que eu fiz até dezembro do ano passado, que é uma produção média, não é uma produção grande, não é uma produção pequena, mas é uma produção média. Em termos de tamanhos e de números, assim. Mas mesmo assim a gente empregava, são 23 atores em cena, são 12 músicos, eram 65 pessoas que viajavam, porque a equipe que trabalhava aqui em São Paulo eram 80 pessoas. A gente deu uma enxugada ali para poder viajar, porque mesmo assim, viajar com 65 pessoas é um circo viajando, né? Então, quantas famílias dependem desse trabalho? E indiretamente também, né? As indiretamente. empresas que prestam serviço. Não, e aí você começa a ver gastronomia de restaurantes, hotéis, passagens de ônibus alugados, e aí aí tem o figurinista, mas tem as costureiras, tem as bordadeiras, tem os sapateiros, quer dizer, movimenta muito a economia. Isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser ignorado. E aí vem um projeto desse, de teatro musical, que é muito respeitoso com as pessoas, que que a TV Cultura tem isso de muito legal, porque é uma TV que prima pela qualidade, pelo conteúdo. Claro que também quer ter audiência, claro que sim, claro que é muito importante, mas não é isso que é o objetivo final. Então, está fazendo parte disso agora, na TV Cultura, apresentando um programa, que é uma coisa nova para mim também, e falando do meu universo, puxa, fechou. O resultado só pode ser a maravilha que a gente tem visto, e aí né? e o público tem aceitado muito, sabe? A TV Cultura está muito feliz, o público está feliz, eu estou feliz. E também acho que uma coisa que eu acho muito interessante do programa é que ele acaba também trazendo para o próprio teatro musical caras novas, né? Acaba renovando também nesse aspecto do artista, né? E é uma moçada assim porque tem uma idade limite, que é até 28 anos, então é uma moçada, tem uma menina de 11 anos, por exemplo. E aí os produtores já ficam todos me ligando, mas quem é fulano? Mas de onde que é? Porque abre um painel, né? Abre um painel, assim, as pessoas estão conseguindo mostrar a cara, e mostrar a cara para o Brasil inteiro. É muito legal isso, é muito, muito legal.
Fantástico. Pra gente fechar, tem algum projeto seu que venha, que você possa contar pra gente aí? Então, tem um projeto agora de música que eu estou fazendo, que vai estrear em Porto Alegre. A gente vai fazer uma turnê pelo Sul primeiro, que é um show em homenagem ao Belchior. Que lindo. Que é muito lindo. O show chama Alucinação, um concerto bárbaro, porque Concerto Bárbaro e Alucinação são 2 discos do Belchior, então a gente juntou e fez um nome só. E eu canto com a banda que acompanhava o Belchior durante 10 anos, que é a banda Radar. E é um show cover mesmo, né? Eu não me caracterizo de Belchior, não vou cantar, é um show, um tributo, uma homenagem ao Belchior, porque eu trabalhei com o Belchior quando eu estava no Sul. Que legal. Eu fazia produção local antes de vir embora para São Paulo, e então eu tive a chance de viajar com ele, de viajar o Rio Grande do Sul inteiro. E é um projeto envolvido, com muito amor envolvido, assim, porque eu tenho muito amor pelo Belchior, a banda Radar, eles amam, né? Sempre amaram o Belchior. O idealizador do projeto, que é o Eduardo Holmes, lá do Sul, que é meu amigo, que era meu sócio na produtora, que também conviveu com o Belchior durante muitos anos, é um apaixonado pelo Belchior também. E a família dele, os filhos, estão muito felizes também que a gente vai fazer isso. Então a gente começa pelo Sul, faz uma turnê no Sul e depois vem subindo até meados de outubro. E aí eu e a Cláudia estreamos no final de outubro um espetáculo que chama Concerto para Dois, que é concerto com S, de concertar mesmo, que é um casal ali numa crise de casamento, que é uma comédia musical escrita pela Ana Toledo, com a música do Thiago Jimenez, completamente autoral, completamente inédito. E a gente quer viajar também para fora, quer fazer Portugal, quer fazer Estados Unidos e quer viajar o Brasil inteiro, porque a Cláudia tem esse desejo, eu também gosto muito. Porque com os espetáculos grandes a gente consegue ir para Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro, né? E com um espetáculo assim, que somos só nós dois, e um pianista e uma técnica pequena, a gente quer também ir para Belém, Manaus, ela adora esse contato também, e eu acho tão importante nesse momento também. Fazer o teatro chegar fazer o teatro chegar mostrar em todos os lugares, né? Exatamente. Então tem esses 2 projetos para esse ano. Que lindo, obrigada, Jarbas, conversa gostosa. Obrigado eu, querida. Obrigado, gente.